Saudações azulinas a todos do canal Ricardo Coração de Leão. E aí galera, como é que tá essa força? Sábado é dia de abraço, então fique nesse vídeo até o final. Quem comentou durante a semana vai ter os abraços da semana, tá? E nós vamos fazer um resumo do que foi essa semana e trazer novos assuntos que são pertinentes nesse vídeo pra gente coagunar durante a semana do Clube do Remo. Lembrando que foi só especulações essa semana, sem contratações, sem nada demais acontecer, e nada nem de confirmações dos que já estão aí, até que a gente já trouxe até o scout aí da galera, né? Mas muito provavelmente nesta segunda-feira tem que sair nome essa semana, não tem jeito. Porque vai se fechar já o mês de novembro e dezembro já é a apresentação do Clube do Remo, não tem como segurar mais, né galera? Então eu já peço que vocês deixem aí o seu apoio, deixando o like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, tá? Bora pra cima. Bom, meus amigos, como havia dito a vocês, né? A semana se fecha do Clube do Remo, semana sensata para aquilo que o Clube do Remo planejou, esconder tudo dos mínimos detalhes, né? Espero que sim, esse ano sejam melhores contratações do que o ano passado, até porque à medida que o sarrafo vai aumentando, a gente vai vendo novos jogadores chegando e novas portas se abrindo. Inclusive eu acompanhei no Enos Queiroz, o analista de sistema do Clube do Remo, Rafael, né? E ele fala sobre o papelinho, sobre a importância do papelinho nessa hora que é abrir portas para jogadores. E também cita até a questão do Ítalo, né? O que o Ítalo abriu de porta para jogadores, digamos assim, porque os jogadores se interessam. Claro, pelo lucro, pelo ganho. Ele se interessa pelo local, até porque a família tem que gostar do lugar, né? Vemos aí um atleta do rival até bom, o João Vieira, vai até embora porque a família não gosta mais de Belém, né? Entendeu? E tem até acho que foi o Papelinho ou foi o Tonhão que falaram que teve até situações de que Belém não tem praia, né? Temos sim, nossas praias de água doce aí, coisa exótica que é só nossa aqui, tá gente? Então, todas essas coisas vão dentro do bojo e também o projeto que o clube apresenta, né? Então o projeto pro ano que o clube apresenta, né? Então se o Clube do Remo apresenta um projeto e tem jogadores mais renome que abraçam a causa, que justamente vão trazer esse tipo de jogador justamente para atrair outros jogadores, né? Tipo você joga a isca, né? Pra galera vir. Então é a importância do Ítalo e teremos sim jogadores de renomes como o Ítalo para atrair outros jogadores para o projeto, né? Dizer, é um projeto campeão onde eu possa me destacar, porque a torcida tem, meu irmão, tá? A torcida tem, então isso é o mínimo do mínimo que o jogador pode ver. Tanto que o MV tá balançado pela torcida do Clube do Remo. Não é à toa que o Jadson ficou aí, né? Não é à toa que o Jadson, antes de terminar a temporada, ele já estava dizendo que queria continuar no Clube do Remo. Inclusive o Clube do Remo adquiriu seus direitos federativos, ou parte dele, né, para uma possível negociação futura. Já disso aí, que é o motorzinho do Bainão, tá? Bom, galera, falando dessa parte, como vocês viram, o Clube do Remo fez uma parceria aí com São Joséense, né, do Paraná. Que time é esse, Ricardo? É um time novo aí, que fundado em 2019, salvo engano, né? Tem como treinador esse ano o Lúcio Fábio, tá com um projeto de iniciar lá, né? E então o Clube do Remo com essa parceria vai emprestar alguns jogadores nossos aqui para dar uma rodagem, né? Como eu falei para vocês, a base ela tem prazo de validade para ser utilizada, né? O jogador quando desponta com 17, 16 anos, ele vai crescendo e vai pro profissional. Teve jogador, o Estevam do Palmeiras, tem 17 anos, está na seleção brasileira, vocês tiram por aí, né? Claro que nem todos vão ser desse jeito e é muito raro você achar uma joia dessa aí que você vai calibrar ela, mas tem jogadores assim. Então, esses jogadores que passaram, como o Henrique Vigia, Jonilson, Filipinho e o Ronald, serão emprestados. Por quê? Porque abre a vaga deles para outros jogadores que vêm da base. Então, você tem que ter uma porcentagem de jogadores da base ali. Então, agora a gente começa a enxergar o tipo de trabalho que o Clube do Remo tem feito na base. Muitas das vezes vem reclamações. A imprensa, então, ela é perita nisso de passar que o clube não investe na base, não sei o que. O investimento da base ele tem que ser regrado, porque tem a Lei Pelé, tá? Você disponibiliza para todos os atletas o espaço para ele treinar, e quando ele começa a despontar, você sabe que vem o empresário, né? Muitas das vezes oferecendo um ganho à família, né? Todas as coisas são válidas, né? Tanto que o Hendrick, o pai dele, teve emprego no Palmeiras devido
a situação dele, para ele ficar no Palmeiras. O Palmeiras teve que empregar o pai dele lá, né? Então vocês tiram como que se trata nessas horas das negociações. Então muitas vezes aparece um empresário, oferece alguma coisa e o jogador acaba indo para lá. Tanto que o Toninho até tocou nesse assunto esse ano, acho que foi na questão do alguns jogadores da base do clube do Remo que assinou, e ele falou, não, o jogador já veio me falar que ia trazer o empresário dele para falar comigo. Ele disse, não, estou tratando contigo. Ainda é jovem ainda, já tem empresário. Então vocês tiram por aí, né? Vocês tiram por aí como é hoje. Se você não ficar esperto, você perde. Né? Muitas das vezes o cara fala, realmente, eu sei que tem déficit na base do clube do Remo, principalmente em todas as bases brasileiras tem déficit, principalmente o déficit tático, tá? O déficit tático na base do Brasil, se nós queremos copiar o futebol europeu, nós estamos muito atrasados. Estamos muito atrasados mesmo. Essa semana, finalmente eu escutei alguém mais sensato, mais velho, porque eu respeito muito a voz dos mais velhos aqui. Mas, pô, meu irmão, tu querer ficar batendo numa tecla que tá furada é escroto. Então eu escutei na rádio, me agradei, por quê? Porque é a transformação do futebol. Por isso que teve um questionamento aqui de um dos nossos amigos do canal, falando, pô, Ricardo, tu não vai falar só tu não é pra falar só do Remo? Não. Infelizmente, amigo, quem usa aquele negócio aqui é só cavalo, égua, coloca aqui para ele só ir no rumo. A gente aqui tem que também se importar com o futebol, porque a gente trata da base. E a base, ela é espraiada, digamos, para o futebol brasileiro todo. Por quê? Porque é um assunto que é abrangente, né? Então, se abrangendo nesse assunto, ele tocou sobre o assunto da seleção brasileira, né? E eu trouxe um assunto sobre a seleção brasileira, só um arranhão ali pelo meio e tal, nada de muito grave, né? Nada de muito assim, olha, aprofundado. Mas ele trouxeram esse assunto sobre o que está acontecendo no Brasil, né? E que eu já trouxe para vocês. Então, nós temos jogadores espalhados por todos os lugares do mundo aí. O jogador que vai daqui para a Europa, ele é o mais visado para vestir a camisa da seleção brasileira. Todos nós sabemos. Não tem um ingênuo aqui que diga assim, Ricardo, eu não sabia disso. Não, nós sabemos muito bem como tem agido. Então ele falou e foi pertinente em cravar. O Brasil perdeu a sua essência. E eu falo aqui no canal. O Brasil e o futebol brasileiro perderam a sua essência e nós estamos todos perdidos nesse meio. Primeiro, a questão salarial virou exorbitante. Quando nós falamos de um jogador de 250 mil para jogar uma Série B, meu Deus do céu. Entendeu? É um desespero. Mas em outros polos, como o do Sub ali, que faz parte do Brasil, São Paulo, o eixo São Paulo, Rio de Janeiro, apesar de vez em quando eles abrirem a boca e querer separar, mas ele faz parte. E daqui que eles tiram as melhores, nosso minério, né, e as melhores coisas daqui. Então, voltando a esse assunto, o que acontece? Nós estamos tentando imitar o futebol europeu, só que anos-luz atrasado. Por quê? Porque a nossa qualidade, a nossa diferença era a nossa técnica. Será que não dá para perceber? Então nós estamos formando jogadores de base hoje mais focados, em vez da individualidade, mais focados no grupo tático. Por isso que quando você pega um Ronald, você diz assim, o Ronald ele consegue fazer só a ponta. Você tem um zagueiro que deixa um déficit na ponta, você coloca o Ronald naquela hora lá. O zagueiro já, o lateral não sai muito da direita, então eu coloco o Ronald, eu não posso colocar o Ronald, tenho que colocar um outro ponta que consiga cortar para dentro, para partir para cima, que seja mais habilidoso. Tá aí. Eu nunca joguei xadrez, mas eu sei que se encaixa como se fosse uma pedra de um xadrez. Né, meus amigos? Então, é mais um pitaco que a gente dá e mais uma vez mostrando que finalmente estão enxergando que nós estamos imitando o futebol europeu, porém com um atraso. Inclusive o atraso é tanto, que em Portugal tem escola, tem faculdade para técnico. Para vocês terem uma ideia, e nós temos aqui. Tanto que os treinadores aí estão ficando obsoletos para o nosso mercado. E tem que trazer treinador de fora porque o jogador, nós estamos espelhando, querendo espelhar. Porém, por pura burrice, isso é burrice. Isso é burrice porque você se entrega totalmente à maneira do europeu jogar, quando ele tentou se calibrar taticamente desde da Holanda, de maneira que ele, digamos assim, pudesse suprir a necessidade técnica que eles não tinham. E a gente tinha e estamos jogando fora. É interessante?
É muito interessante, né, cara? É muito interessante o brasileiro. É muito interessante. Nós aqui não, nós somos uma raia miúda, entendeu? Mas esses caras grandes, eles que focam. E o dinheiro, ele faz o foco da coisa. Ele faz o comportamento mudar. E agora nós ficamos aqui, quem era do futebol mais raiz, fica no desespero de olhar a seleção jogar daquele jeito. Inclusive não trazendo para cá os nossos clubes. Né? A próxima geração, talvez ela não veja mais porque ela vai acompanhar só isso. E nós ficaremos pros anais da história aí, né? Contando depois de velho que vimos certas coisas. Espero ter sido bem lúcido sobre esse assunto. Nós vamos falar sempre sobre isso, tá, gente? Porque é uma coisa muito interessante. Antes de abordar a parte final, eu quero dizer a vocês, o Bainão está passando por reparos devido vai ser utilizado para a pré-temporada do Clube do Remo, como vocês sabem, uma imagem até triste de se ver. Isso reflete muito ao que está acontecendo no nosso Pará, tá? Aqui na região amazônica, que nós não passamos por tanto tempo por uma estiagem. Estiagem é um momento de seca, tá? Nós nunca passamos por essa situação, estamos passando de anos aí, vem passando e vem aumentando. Algo tem que ser feito. E nós vemos o gramado do Bainão aí totalmente ressecado, né, meus amigos? Não é à toa que tem acontecido certas coisas por aí, né? Então tem que mudar esse nosso retrospecto, nossa maneira de se viver e conviver com a natureza. Nós somos povos da floresta, tá, gente? Pode querer dizer que tu é um cara moderno, mas nós vivemos em meio à floresta, respiramos água aqui, né? Então vocês viram aí a reforma segue no Bainão. Inclusive teve algo que me chamou a atenção. Eu fui pesquisar sobre anos atrás aí. Tem de 5 anos pra cá, no máximo que eu cheguei, todo mundo só fala nesse período sobre a reforma do Bainão, que ainda não ocorreu. Né? Ainda não ocorreu. Tem 5 anos, vocês puxarem na internet aí, vocês vão ver vários canais falando, tem 5 anos que o Clube do Remo fala essa reforma e nunca sai, né? Então, fica aqui, ainda mais a questão da Mercê lá, né? Da área da Mercedes, vai ser reativada novamente a arquibancada, tudo, então deixa mostrar que o Clube do Remo pode estar utilizando o Bainão para alguns jogos, tá? Provavelmente no Parazão, né? No Parazão, provavelmente ele vai usar o Bainão. Não sei dizer a vocês ainda. Vamos deixar a água transcorrer para a gente saber, tá? Nesse mesmo toada, eu tinha visto que o Clube do Remo tá fazendo uma doação aí para o asilo, a Casa da Fraternidade, né? O asilo do APU, tá? Tô valendo aqui. Então o Clube do Remo tá doando mais fralda geriátrica. Teve 5 instituições que o Clube do Remo vai beneficiar devido ao seu acesso. Isso é muito importante, né? Então o Clube do Remo, o presidente tinha até dado uma entrevista uma vez falando sobre isso, que todos ganharam no Clube do Remo com esse acesso. Desde da roupeira, do roupeiro, do porteiro, todos ganharam uma bonificação a mais. E agora está dando sequência desse trabalho, passando pelo modo social para asilo APU, né? Mais conhecido como asilo APU. Tem mais outras 4 casas que o Clube do Remo vai beneficiar. O asilo APU, salvo engano, vai ser fraldas geriátricas, tá, meus amigos? Já tocando nesse assunto, né? Lembrando, a Remotoqueiros continua, tá? Com a sua arrecadação de donativos, brinquedos, Pix, tudo que você puder fazer para ajudar a Remotoqueiros na sua causa social, solidária, pois nós sabemos, na área onde a gente vive, na comunidade onde a gente vive, sempre tem uma criança carente, uma família necessitando de algo. Faça você também a sua parte, tá? Doe. Isso é um afago para o seu coração, meus amigos. Né? Já diz, né? O pouco com Deus é muito. E Deus se agrada muito desse coração que faz a divisão com seus irmãos, né? Poucos necessitados. Então, Remotoqueiros segue aí arrecadando. Tem aí os contatos, faça o contato, tá? E para fechar o vídeo, né, antes dos abraços, saiu também o primeiro repar. Vai ser realizado dia 8 ou 9, provavelmente seja no domingo de fevereiro, se nada mudar, né, meus amigos? Se nada mudar, teremos o primeiro repar de 2025. Sabendo que se você vai estar 1 mês da pré-temporada, 2 meses da pré-temporada iniciada, já que a pré-temporada vai iniciar com alguns jogadores agora em dezembro, dia 4. Dia 4 de janeiro chegam outros jogadores, mês de janeiro. E aí o Remo joga com um mês depois, já com o time mais ou menos equilibrado. Devemos estar com 70% da força física dos nossos atletas aí, pode cravar, tá? Bom, galera, para encerrar esse vídeo, vamos aos nossos abraços a todo mundo que participou durante a semana.
aquele torcedor que veio, comentou, deu o seu comentário sucinto, às vezes tomando um abraço mesmo, lembrando que nós estamos aqui juntos nesse trabalho, tá? Vamos começar a galera da Remotoqueiro aí, o Fábio Leandro e o Rafael Júlio, né, que sempre estão com a gente aqui, inclusive é o Leandro que está organizando a situação da coleta, tá? Marcos Santana, Jerônimo Gomes, Mr. Luke, gente fina aí, fez sua doação para nossa causa, né? Para a causa da eu digo nossa porque eu anuncio aqui, mas a causa é deles lá, é uma causa sucinta, uma causa bastante transparente. Elba Amaral, minha sogra. Edilson Mesquita, Guitar Music, Davidson Santos, Márcio Nascimento, Márcio Nascimento, João Antônio, nossa amiga Luzia Lima, Valmir Dias e o Rodrigo Gomes, aqui do Icuí, nosso vizinho de bairro. Gente fina, tá sempre com a gente. Então, galera, sábado, aproveite seu sábado, tá? Sempre com moderação, tudo com moderação e cuidado. É bastante sucinto que a gente viva, e viver é diferente de estar vivo, como eu falo pra vocês. Então aproveite o final de semana. Qualquer coisa, a gente tá por aqui de volta daqui a pouco ou amanhã. Eu sei que segunda-feira tem vídeo, tá? Valeu, família!